minutos. O papo é psique e estamos recebendo ele, que é psicanalista, José Milton Castan. Muito bom dia, Castan. Bom dia, Maria Helena. Bom dia a todos os ouvintes da Cruzeiro FM e do Mente Aberta. Se você quer participar do Mente Aberta, fazendo sugestão a respeito de temas que podemos utilizar aqui, você pode mandar e-mail para cruzeiroemrevista@cruzeirofm.com.br e nós encaminharemos para que Castan faça essa análise, né? Hoje nós escolhemos um assunto que impacta a todos. A criança é o pai do homem. O que significa dizermos isso, Castan? A criança é o pai do homem foi uma citação de um escritor inglês do século XIX, William Worth. Ele falava que a criança é o pai do homem. Vamos tentar entender um pouquinho essa citação. Neste exemplo, nós temos a criança, nós temos o homem e temos o pai. Entendemos, então, que o homem somos nós, os seres atuais, eu, você e os nossos queridos ouvintes. Na outra ponta tem a criança, porque este homem um dia foi uma criança. E no meio tem uma figura de linguagem aí, que é o pai, que nada mais é, nesta frase, as referências que este homem adulto tem em função do seu passado, das coisas que aconteceram no seu passado quando ela era criança. O pai aqui tem um sentido figurado, né? O que é importante que todos entendamos que os aspectos, os acontecimentos, as experiências que uma criança tem, e fundamentalmente, na primeira fase da vida dela, do 0 até os 7, 8 anos, todas essas experiências vão formando a sua personalidade e caso algumas dessas experiências fossem ou foram traumáticas, pode ser que ela desencadeie na vida adulta algum tipo de conflito, algum tipo de transtorno, e que esse transtorno tem uma ligação fundamentada com esse passado. Agora, quando nós falamos isso, né, tem pessoas que ficam imaginando, mas por quê? Você disse que até os 7, 8 anos, essa formação nós carregamos para o resto das nossas vidas, né? Eu li um artigo bastante interessante, publicado na revista Veja, falando sobre neurociência, que é justamente o estudo do sistema nervoso, né? Como hoje está se estudando mais o desenvolvimento da criança, principalmente em algo que nós ouvimos com mais constância da primeira infância, que são justamente os primeiros 36 meses de vida de uma criança, Castan. Pois é, Maria Helena, a ciência hoje tem se aproximado da psicanálise, das terapias. A neurociência hoje consegue explicar aspectos que aconteceram no passado impactando neste adulto. Veja, o cérebro humano, uma criança, um bebezinho quando nasce, o cérebro dele tem 350 gramas. É um cérebro pequeno. Na vida adulta, o cérebro de um adulto pesa algo em torno de 1.450 gramas, 1,5 kg mais ou menos. E nós sabemos que não há nascimento de neurônios, né? Como se explica, então, que esse cérebro aumentou, teve o seu peso aumentado? Explica-se exatamente porque as ligações neuronais, os dendritos e os axônios, que são as ligações mais importantes do cérebro, dos neurônios, eles vão a cada dia se intensificando, vai aumentando. E como é que isso se dá? Se dá pela atividade. Quanto mais, como Aristóteles falava, quanto mais fazemos, melhor ficamos. E não importa se o que fazemos é bom ou ruim. A memória, dentro desse processo todo, e hoje a neurociência estuda e explica muito bem a memória, é um dos fundamentos em relação ao que aconteceu no passado. O que ocorre é que acontecimentos, fatos que levaram a essa criança perceber, sentir o que ela está vivenciando como dor, como sofrimento, como uma angústia, mesmo que ela não tenha isso hoje conscientemente, mas essas experiências do passado, mesmo quando ela fosse um bebezinho, elas ficam irremediavelmente impregnadas na memória dessa criança e ela pode sim, se for algum aspecto
de maltrato, de abandono, ela pode sim, na fase adulta, se referenciar, então é aquela passagem do homem lá, do pai, ela pode se referenciar inconscientemente do que ela vivenciou lá atrás e inconscientemente tentar evitar reviver toda aquela dor, todo aquele sofrimento que ela passou quando ela era pequena na fase adulta. Ou seja, nós temos muito que aprender com essa questão da a criança é o pai do homem. São 10 horas mais 9 minutos, nós vamos ouvir uma música e já já nós voltamos para continuarmos com Mente Aberta. 10 horas mais 13 minutos, muito bom dia, que bom você estar conosco na Cruzeiro FM, nós estamos com Mente Aberta, recebendo o psicanalista José Milton Castan. Hoje falamos sobre a criança é o pai do homem, mas se você também quiser participar, pode mandar e-mail para cruzeiroemrevista@cruzeirofm.com.br e nós teremos um grande prazer em também tratar sobre o assunto que você queira ouvir aqui, que acredite ser importante nesse momento. E a criança é, de fato, hoje, vista de uma maneira diferente. Ela é tratada com muito mais respeito, né, a cada fase que ela passa na sua vida. Nós falamos que até os 7, 8 anos de idade é quando já está praticamente composto o que ela vai levar para o resto da vida dela. Mas principalmente nos primeiros 36 meses, né? A primeira infância da criança é que os pais têm que buscar dar esse carinho, esse acolhimento, ensinar a criança e é onde ela, de fato, aprende e aprende com uma facilidade imensa, Castan. Ah, sem dúvida nenhuma. O cérebro da criança ele está disposto de tal forma que nesses primeiros 36 meses se aprende muito mais do que vai se aprender na vida inteira. Porque se aprende a falar, se aprende a se interagir com os pais, aprende a andar, aprende a pegar a colher. São muitos aprendizados em tão pouco tempo. Agora, o cérebro está predisposto, a formação do cérebro e a estrutura do cérebro dessa criança, ele está predisposto para que ele seja uma esponja. Tudo que passa por perto dele, ele vai sugando, vai guardando e vai interiorizando, e estes serão os pilares, os referenciais para a criança lá na frente. Há de se lembrar que o passo que nós damos hoje, ele antecede, o que o antecede foram os primeiros passos lá atrás, os primeiros passos dessa criança, que a criança nem lembra desses primeiros passos, da primeira vez que falou má. Mas, sem dúvida nenhuma, tem uma história que precede o que acontece no dia de hoje. Agora, muitas pessoas dizem e comentam, né, entre si, principalmente os adultos, você ficou com alguma coisa mal resolvida quando você era criança. Que experiências impactantes nós podemos colocar aqui que de fato demonstram isso, que a reação do adulto hoje parece que deixa a desejar porque lhe faltou algo quando era criança, Castan? Sim, Maria Helena. Eu vou trazer alguns exemplos bem rapidinho. Na década de 60, tinha um psicólogo americano, Harlow, que ele estava fazendo alguns experimentos com macacos rezos. E ele precisava que esses macacos fossem tratados de uma maneira muito especial para que eles crescessem fortes. E ele começou, então, a cuidar desses macacos desde o nascimento. Mas o que ele fez? Em função de fazer com que esses macacos crescessem sem nenhuma doença, ele apartava o bebezinho macaco do seu pai e da sua mãe, né? E ele era tratado a cada 2 horas dava comida. E esses macacos cresceram muito fortes fisicamente. Mas, por um outro lado, tragicamente, eles emocionalmente se tornaram macacos que tinham uma dificuldade muito grande de se relacionar. Eles, quando sozinhos, muitas vezes chupavam o seu dedo até sangrar. Quando eles entravam em contatos com outros macacos, esses macacos que foram cuidados, apartados do seu pai, desenvolviam algumas atitudes, alguns comportamentos muito agressivos em relação aos outros macacos. Agora,
Tem uma outra história bem interessante que foi o que aconteceu na década de 60 na Romênia. Tinha um líder despótico daquela época, Ceausescu, e ele fez com que naquela época todas as pessoas não utilizassem métodos contraceptivos. O que aconteceu? Teve uma explosão muito grande de crianças que não eram queridas pelos seus pais, os pais não queriam cuidar delas, e elas foram enviadas para os orfanatos. E teve uma explosão também de orfanatos. O que acontece é que alguns estudos a posteriori descobriu-se que essas crianças que foram tratadas dentro do orfanato sem afeto, sem emoção, muitas vezes deixadas no seu berço somente com a sua mamadeira, essas crianças também desenvolveram características de personalidade, tal qual daquele dos macacos rezos, de uma dificuldade muito grande de se relacionar, e quando eles eram confrontados, muitas vezes eles também eram agressivos. E agora, mais recentemente, a neurociência, com os aparelhos de imagiologia, eles conseguem ver dentro do cérebro das pessoas, e essas crianças que foram cuidadas em orfanatos longe de afeto, longe de carinho, elas têm dentro do seu sistema cerebral, o que a gente chama do sistema límbico, que é relacionado com emoção, essas estruturas reduzidas. O que quer dizer que elas não conseguem se relacionar muito bem. E a gente sempre fala o seguinte: ninguém dá aquilo que não tem. Se uma criança não recebeu afeto, carinho, quando ela era pequena, ela não vai conseguir desenvolver esses mesmos afetos, e ela não vai conseguir se relacionar muito bem com as pessoas. É importantíssimo também destacar que, a partir do momento que a criança ela vai se desenvolvendo dentro da barriga da mãe, esse contato da mãe, a conversa que essa mãe desenvolve com o seu filho, de carinho, de amor, assim como também do pai, faz com que essa criança já tenha muito mais estímulos do que aquela que simplesmente está dentro da barriga e que não recebe esse tipo de estímulo, Castan. Indubitável, Maria Helena. Desde os primeiros dias de concepção, o bebê está lá dentro em formação, e ele já está aprendendo e percebendo o que está acontecendo no meio externo. Por mais incrível que a gente possa parecer. Então, como você disse, conversar com o bebê, passar a mão na barriga, dar atenção para esse feto, né? Esse embrião, é muito importante na formação dele. Agora, não só isso, Maria Helena e ouvintes, muito mais do que isso. A mãe tem que se preservar muito nesta época. O que nós sabemos é que, se a mãe também está passando por situações estressantes, está com dificuldade, tem seus problemas, hormonalmente são gerados hormônios, glicocorticoides, cortisóis, que caem na circulação do sangue e vão para o cérebro do bebê, e isto pode ser um dos desencadeadores de problemas, de distúrbios mentais lá na frente, quando esse bebê se tornar uma criança e se tornar um adulto. Isso só se constata porque há esse desenvolvimento das pesquisas do sistema nervoso, né? Exatamente, Maria Helena, e é o que a gente tem tentado fazer aqui, trazer essas informações, que é o nosso objetivo do Mente Aberta. A ciência, apesar de nós estarmos ainda no nascedouro, né, no começo, no início do conhecimento científico do cérebro, da mente, mas a ciência hoje já mostra e já traz com muita clareza qual que é a interface, qual que é a relação que existe entre os cuidados do bebê com o seu desenvolvimento lá na frente. Os trabalhos de follow-up, de prosseguimento, mostram que crianças que têm um temperamento natural de ser mais introspectivas, mais tristes, muito possivelmente ela vai também se tornar uma pessoa mais triste, um adulto mais introspectivo. Porém, e fundamentalmente, isto não quer dizer que ela tenha que ser assim. O que a gente faz na terapia, e hoje o mais importante que nós temos é que não somente o tratamento psicofarmacológico, e aí nós estamos falando dos transtornos de ordem neuropsiquiátrica, não somente os tratamentos com remédios, mas fundamentalmente o tratamento com remédio e o tratamento com as terapias é que resultam dos melhores resultados.
Então, nós vamos continuar aqui falando sobre a criança é o pai do homem. No próximo programa, nós daremos continuidade a esse importante assunto, até para que os pais, e principalmente esses que terão os seus primeiros filhos, né, percebam o quanto é importante ter esse contato, mesmo com a criança na barriga. Hoje, com todos esses exames que são realizados, né, ultrassom, em 3D, que você não só percebe a criança como um todo, mas já vê a face da criança, e as crianças já nascem nominadas, né? Então há uma relação de afeto, de carinho, que se faz extremamente importante e necessário nessa fase, não é, Castan? Sem dúvida, Maria Helena, sem dúvida nenhuma. Eu tenho me assustado com uma pergunta que eu tenho feito recorrentemente para as pessoas, das respostas que eu tenho encontrado. Eu tenho perguntado o seguinte: olha, quando foi a última vez que você, pai, você, mãe, fez um carinho no seu filho, colocou o seu filho no colo, né, fez um elogio, passou a mão no rosto do seu filho? É impressionante como as pessoas param, arregalam os olhos e têm dificuldade de dizer o seguinte: olha, eu não me lembro quando foi a última vez. O que nós sabemos é que quanto mais se cuidar dessa criança, quanto mais se atender às suas requisitações, quanto mais der atenção, afeto, emoção, no fim, uma palavrinha que resume tudo isso: quanto mais nós dermos amor para essa criança, o que se espera é que se tenha um adulto mais equilibrado, mais comprometido com as suas coisas, com afeto menos embotado, com afeto mais positivo, que é o que me parece o que falta hoje na nossa sociedade. Se você quer participar do Mente Aberta, cruzeiro@cruzeirofm.com.br. Quer conhecer mais sobre o psicanalista José Milton Castan? Tem página na internet? Temos a nossa página www.psicastan.com.br e também no Facebook pode procurar como Castan Psicanalista, que tem como entrar em contato com a gente. No site tem algumas informações também sobre esses assuntos que a gente debate aqui. Muitíssimo obrigado pela sua presença e até a próxima. Lembrando que na semana que o Castan está conosco, ele não publica no jornal. Então, semana que vem tem artigo na quinta-feira no Jornal Cruzeiro do Sul, que ele assina na página 2 com assuntos muito interessantes do nosso dia a dia, não é, Castan? É isso daí. A ideia é sempre essa, de transferir informações para os nossos ouvintes, para os nossos leitores, para que eles façam algumas reflexões e que possivelmente essas reflexões impactem positivamente nas suas vidas. Agora, 10h26. Cruzeiro FM. Tocando